Oi, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo para a tua vida, louvado seja o nome desse Deus, né? Mais uma manhã aqui na presença do Senhor, mais uma manhã para nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus, né? Porque a palavra do Senhor é alimento, é o nosso sustento diário de todos os dias, né? É a palavra do Senhor. Por isso eu te convido nessa manhã, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Juízes, capítulo 7, né? Para a gente se alimentar aqui da palavra de Deus. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Querido Deus, nessa manhã de hoje, o Paizinho, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, completamente nas Tuas mãos, Senhor, na Tua dependência, Pai. Jesus, nos ajuda, Pai, nesse dia de hoje, nos sustenta, nos fortalece, Senhor, nos ajuda a vencer, Pai, mais um dia, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, porque somos completamente dependentes do Senhor. Por isso, Pai, fica conosco. Esse dia de hoje, Pai, faz o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome desse Deus. Deus, Ele é fiel em todo o tempo, né? A palavra do Senhor diz assim, livro de Juízes, capítulo 7, diz assim: Então Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte no vale de frente do outeiro de Morié. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas nas suas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retira-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali todos provai. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: Todo que lambeia a água como a língua, como faz o cão, esse porá parte, como também a todos que se abaixar e de joelho beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Palavra poderosíssima. Aqui foi quando Deus chama Gideão, né, para libertar, né, o povo da opressão dos midianitas, né? O povo estava entregue nas mãos dos midianitas, o povo fez o que era errado diante do Senhor. Então o povo, né, Deus deixou os midianitas ali oprimir o povo. Já havia 7 anos que o povo estava nessa opressão, sofrendo essa opressão. Toda vez que eles semeavam, né, no momento da colheita, os midianitas, os amalequitas, né, os povos do Oriente se juntavam e vinha e levava tudo que o povo plantava, toda a colheita, né, levava e o povo ficava sem nada, levava os gado, levava tudo que o povo tinha, né? Eles levavam e o povo ficava, infelizmente sem nada. Então Deus olha para Gideão e Deus vê algo tremendo em Gideão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o anjo do Senhor aparece ali em Gideão quando ele está no lagar malhando trigo, justamente para esconder dos midianitas, né? Então ali Deus aparece para Gideão e chama Gideão, né, para que Gideão libertasse o povo da opressão dos midianitas. Então aqui foi quando Deus, né, fala com Gideão para que juntasse o povo. Então Gideão mandou, né, mensageiros a todas as tribos, né, e o povo se juntaram. 32.000 homens vieram para a batalha. Mas Deus disse que havia pessoas demais, havia gente demais para que ele entregasse os midianitas nas mãos, né, do povo de Israel, para que eles não se vangloriassem
achando que foi, né, por conta da força do seu próprio braço, que foi por conta da sua boa estratégia, que foi por conta que eles, né, venceram por si só. Deus diz, não, agite demais. Então aqui Deus começa a fazer uma seleção. Deus começa a selecionar aqueles que Ele quer. Aqueles exatamente que estavam pronto, preparado para essa guerra, para essa batalha. Então Deus diz, apregou pois aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, se retire das montanhas, né, de Gileade. Se retira. Então ali se retiraram, né, 22 mil se retiraram dos 32 mil. 22 mil homens eram tímidos e covardes e retrocederam, voltaram para trás. Oh, aleluia! Retrocederam. Então, aqui nós já vimos algo importante para a minha vida e para a tua vida. A palavra já nos diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por que muitos são chamados e poucos serão escolhidos? Porque nem todos estão preparados, estão capacitados. E hoje o que nós vemos são, infelizmente, muitas pessoas despreparadas. Pessoas que não estão capacitadas. Pessoas que verdadeiramente no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, as pessoas estão desistindo. As pessoas estão retrocedendo. As pessoas não estão avançando. No primeiro obstáculo as pessoas voltam, porque é a opção mais fácil. Gideão, ele estava no lagar, malhando trigo. Ele estava ali, né, se esforçando. O que Deus viu em Gideão foi seu esforço sobrenatural, não era só o esforço físico, não era esforço que vinha dentro dele, era algo que emanava dentro dele. Diante daquela situação que ele estava vivendo, diante daquela situação que ele estava passando. Mas ele estava ali, se esforçando, não deixando os midianitas levarem a sua colheita, o que era seu. Ele estava ali lutando pelo que era seu. O que Deus viu em Gideão foi esforço. Foi uma pessoa que se esforçava. Foi uma pessoa, aleluia, que não entregava aquilo que era seu. Que a todo tempo estava ali batalhando, guerreando, perseverando diante daquela situação, não entregando os pontos. O restante do povo fugiram para os montes, para as cavernas, para se esconderem. Mas Gideão permaneceu, aleluia, se esforçando pelo que era seu. Então hoje essa palavra é para mim, para você ter um entendimento. Não é para nós retroceder diante das adversidades, diante das situações difíceis, não. É para nós nos esforçar. Deus, Ele quer ver em mim e em você esforço. A palavra já diz que o céu é tomado à força. É para aqueles que se esforçam, é para aqueles que verdadeiramente, aleluia, arregaça a manga, né? E vai para a luta, e vai para a batalha, e vai para a guerra. Foi o que Deus viu em Gideão. Foi essa força que vinha dentro dele. Era isso que era profundo dentro de Gideão, que ele não aceitava aquela situação. Então hoje o Senhor está nos chamando a olhar para a situação que hoje e você estamos vivendo e não desistir, não retroceder, não sermos covardes, não sermos tímidos diante das adversidades, diante das provações, das lutas. Jesus diz que no mundo nós teremos provas e aflições. Então nós precisamos guerrear, batalhar. Guerrear a todo tempo, precisamos estar de pé, lutando, guerreando, batalhando e não desistir do primeiro obstáculo. Se você olhar lá para a história de Zaqueu, quando Zaqueu desejava conhecer Jesus, havia milhões de obstáculos. Ele era um homem de pequena estatura, havia a multidão que era impedimento para ele ver Jesus. Mas ele se esforçou. Ele correu adiante, ele superou os obstáculos, as dificuldades que havia em seu caminho. Mas ele conseguiu ver Jesus. Ele subiu numa árvore e de lá de cima
Ele quem foi surpreendido, Jesus foi quem viu ele primeiro. Então olha para você ver. Exatamente aqui como Gideão. Gideão está lá no lagar malhando o seu trigo. Deus viu Gideão. Deus viu o esforço de Gideão. Deus viu aquilo que Gideão estava fazendo ali. E Deus olha para Gideão e diz: vai nessa tua força e salva Israel dos midianitas. Aleluia! Deus viu algo ali, uma potência naquele homem. Sobrenatural que vinha de dentro para fora. Não era só a força física do braço dele, não. Então hoje para mim e para você, Deus está falando para mim e para você. Se esforce, se levante. Não entregue os pontos no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, não. O que nós vemos são pessoas que na primeira dificuldade estão desistindo. Estão jogando a toalha. Estão entregando os pontos. Não, minha querida irmã. Deus está contigo. Deus lutará e pelejará com você. Porque que Deus é que diz, né? Porque que Deus reduziu tanto o número de pessoas para guerrear? Porque Deus era quem ia guerrear, Deus era quem ia batalhar por eles, Deus era quem estava à frente daquela batalha, Deus era quem estava ali, aleluia, na frente daquela guerra, daquela batalha, para o povo de Israel entender que era de Deus que eles precisavam, aleluia! E é de Deus que eu e você precisamos. Quando nós nos agarramos com o Senhor, nós vamos vencer qualquer luta, qualquer batalha, qualquer adversidade, porque o Senhor está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó está do nosso lado, nos ajudando, guerreando, pelejando por mim e por você. Então não desista, não desista da luta, da batalha, da guerra, não. Deus hoje nos convida, né, a nos levantar e nos colocar de pé. Que é que o Salmo 20 diz? Quando o povo está orando pelo rei, a oração pelo rei, né? Pelo rei Davi. O rei Davi ia sair para a batalha, para a guerra. O povo estava orando, o povo estava clamando pelo rei. O que lá no final, no verso 7, diz? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor nosso Deus, porque ele se encurva e cai. Nós, porém, nos levantamos e nos colocamos de pé. Porque nós confiamos no nome do Senhor, porque nós nos gloriamos no nome do nosso Deus, nós nos colocamos de pé. Então essa é uma manhã para você se colocar de pé. É para você se colocar de pé, porque é Ele que está guerreando, é Ele que está batalhando por você. Aí o Salmo termina assim: ouve, ó Senhor, nosso Deus, quando clamamos. Ouve, ó Senhor, nosso Deus, quando clamamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É para mim e para você ter esse entendimento, né? Do que esse Deus está falando para a minha vida e para a tua vida nessa manhã de hoje. Para que nós possamos verdadeiramente, né, nos esforçar mais. Nos esforçar mais. Olha como termina o salmo. Ó Senhor, o Senhor dá vitória ao rei. Responda-nos quando clamamos. O Senhor dá vitória ao rei, responda-nos quando clamamos. O povo está dizendo: o Senhor dá vitória ao rei. O rei estava na batalha, estava na guerra. Ouve-nos quando clamamos. Aleluia! Responda-nos quando clamamos. O povo está clamando, pedindo, intercedendo pelo rei, para que Deus dê vitória ao rei. É Deus que está guerreando, é Deus que está batalhando. E assim na minha vida e na tua vida, é o Senhor que está na frente, é o Senhor que está guerreando por mim e por você. Por isso que Deus aqui diminui tanto. Apenas 300 homens com Gideão vai para a batalha e vence aquela guerra sem pegar em nenhuma espada. Porque aquela luta era do Senhor, aquela batalha era do Senhor. E aqui, né, nós vemos aqui que Deus ainda na hora de selecionar apenas os 300, ele diz, né? Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, fazei-os descer as águas e ali os provai. Aqueles de quem eu te disser, este irá contigo, irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, e então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água, como faz, né? Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porá a parte.
mas todo aquele que se ajoelhar para beber a água, orar a parte também. Aí Deus diz, o número dos que levaram a água, né, com a boca. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens, calma aí, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Pegou a água, levou até a boca. O restante do povo se ajoelhou para beber a água. Perdeu a capacidade de vigilância. Um soldado, para estar na guerra, ele tem que estar vigilante. Ele tem que estar atento, ele tem que estar ligado em todo o tempo. O que está passando em sua volta, ele não pode perder a visão. Quando ele se abaixa, ele perde a visão. Aqueles 300 homens, eles trouxeram até a água até a boca, entende? Trouxeram a água com a mão até a boca. Não se agachou, não ficou de joelho ali agachado. Perdeu completamente a visão. Nós precisamos estar na torre de vigilância, no campo de batalha. Nós não podemos ficar, despercebidos. Temos que estar ligado, vigilante. Porque um descuido no campo de batalha, nós podemos perder a guerra. Podemos perder a nossa vida. Então hoje é para mim e para você ter o entendimento do que Deus está falando. É tempo de se esforçar. Deus olhou para Gideão e Deus viu esforço em Gideão. Deus viu um homem verdadeiramente ali entregue. Não deixou, aquela situação lhe dominar, mas ele se esforçando ali diante daquela situação, diante daquela adversidade ali. Havia algo profundo dentro dele, que manava de dentro para fora. E isso foi o que chamou a atenção de Deus. Foi Deus olhar para Gideão e ver esse esforço em Gideão. Então é esse esforço que ele quer ver em mim e em você. E não desistir que nem covardes, que nem medrosos no primeiro obstáculo, desistir. Não desista da sua luta, da sua batalha. Não desista, que ela é sua. A cruz é sua, quem tem que carregar é você. Então não desista, não. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então essa é a palavra hoje que eu deixo para a minha vida, para a tua vida. Palavra de fortalecimento, palavra para nos encorajar. Palavra de encorajamento. Para que você não venha parar, não venha desistir de lutar. Se prepare para a guerra, para a batalha. Esteja pronto, preparado. Aqui, como é que nós se prepara para a guerra? Aqui, leitura da palavra, jejum e oração. Leitura da palavra, jejum e oração. É como você se prepara para a guerra. É como você vai estar pronto para a guerra. Para você guerrear, para você batalhar pelos seus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, para enfrentar qualquer guerra, qualquer luta. É aqui, jejum, palavra e oração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Fica com Deus e até amanhã.